Graça e paz sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, que é Rei de Reis e Senhor de Senhores, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Lá no livro de Esther, eu queria deixar só uma frase do livro de Esther, da história de Esther. Acho que todos conhecem a história de Esther. E ela diz com tudo que Esther fez para libertar o seu povo, com a ajuda do seu tio Mordecai. Ela ali, o Mordecai depois até foi honrado por toda essa situação. Esther consagrou a sua vida a Deus, jejuou, orou, fez ali, sabe, irmão, uma consagração com Deus para libertar o seu povo. Então, muitas das vezes, irmão, quando você lê a história de Esther, lê a história de Esther, está no livro 4, no capítulo 4, no versículo também, no 5 também tem. Lê a história de Esther que você vai ver como que foi tremenda a história de Esther. Como que Esther se projetou dentro daquele reinado para poder chegar no propósito de libertar o seu povo. É coisa linda, irmãos, é coisa linda, sabe? Então, às vezes, você tem um projeto na sua vida e você fica, muitas das vezes, orando ao Senhor, você fica consagrando a Deus, e não vai. Esther, irmãos, ela consagrou, ela jejuou, se consagrou, ela se preparou, mas ela foi atrás dos objetivos dela. Para quê? Para libertar o povo dela. Para libertar o povo que estava sendo escravizado, que estava, ela queria libertar o povo dela, porque, era um povo que era sofrido. Então, Deus sempre vai colocar algo em nossas mãos, algo para você fazer, algo que você já vem fazendo, E muitas das vezes, você quer fazer algo na sua vida, quer projetar, ou então você já está fazendo algo em sua vida, mas você não toma atitudes para melhorar ou para começar algo. E só consagra e só ora a Deus. Mas nessa palavra aqui, irmão, eu vejo que nós não temos que só orar, nós não temos que só consagrar a Deus. Quantos são os projetos, irmão, de pessoas aqui que que já foi consagrada a Deus, já foi apresentada a Deus, mas ela só precisa ir e começar a fazer para que venha a realização. Então, Esther, nessa passagem, ela se consagrou a Deus, ela fez tudo, se preparou, mas ela chegou no momento que ela tinha consagrado, tinha se preparado, ela falou: agora eu vou, se eu perecer, eu pereci. Irmãos, quantos são os projetos, quantas são coisas da nossa vida que a gente tem medo de fazer, que a gente tem medo de realizar, que a gente tem medo de projetar, muitas das vezes já projetou, mas tem medo de começar a fazer, porque tem medo de não dar certo, porque tem medo de que não aconteça. Irmãos, nós temos que ser como Esther. Se perecer, pereci. Eu vou fazer, eu vou orar, eu vou consagrar a Deus, eu vou trabalhar, eu vou fazer a minha parte e eu vou começar. Se eu perecer, eu pereci. Quantas vezes a gente faz algo, irmãos? A gente ora a Deus, por alguma coisa, e a gente ora, mas não age. A gente ora, mas não faz. A gente ora, mas não tem, mas não move uma palha para poder, é só está na oração. Mas ação não tem. Atitude de pôr em prática aquilo não tem. Quando são projetos que está na folha, mas que não foi ainda começado a fazer, cavar o alicerce, começar a cavar, irmãos, para poder, vir à tona essa obra, esse sonho, esse projeto na sua vida. Então você de repente já consagrou projetos em sua vida, coisas em sua vida que você quer fazer. Você já consagrou, de repente você já tem algo, você quer aumentar, você só está orando, mas ainda você não colocou a mão na massa, você ainda não colocou a mão, você ainda não disse: agora eu já orei, já consagrei, tenho certeza que Deus é comigo e agora eu vou. E se eu perecer, eu pereci. Está na hora, irmão, de você se levantar e dizer: já orei, já consagrei, agora eu vou entrar. Como a Esther diz: agora eu me preparei, eu jejuei, primeiro consagrei a Deus, eu já me preparei para a presença do rei, agora eu vou. E se eu perecer, eu pereci. De repente você está aí, já orou, já consagrou, já preparou, mas você ainda não foi.
Mas você ainda não foi e disse: eu vou começar. Ou você diz: eu vou melhorar isso aqui. E se eu perecer, eu pereci. Irmãos, quantas são coisas que a gente quer fazer e a gente só ora, e a gente não toma atitude de ação, porque nossa ação, irmão, gera em Deus uma reação. Quando você age aqui, Deus reage por você. Quando você age a tua fé, Deus reage um milagre para você. Então, o que você precisa fazer? O que você tem que fazer, irmão? Você tem que se levantar como Esther e dizer: se preparou, já orou, já consagrou? Então se levante e diz: eu vou para a presença do rei. E se eu perecer, eu pereci. E daí se eu pereci? Sabe, irmão, nós temos que ser pessoas, sabe, que não tem que ficar com medo de nada, não. Você tem que ter... Agora, tem uma questão aqui. Nada que você vier fazer, eu jamais te aconselharia a não consagrar a Deus. Porque o homem faz planos, mas a resposta vem de Deus. Esther fez os planos dela. Esther consagrou. Esther jejuou. Esther fez a parte dela. Mas foi Deus quem deu a honra. Foi Deus que deu o brilho para ela. Foi Deus que resplandeceu a tua luz sobre ela, para que a hora que ela chegar na presença do rei, ela fosse a preferida do rei. Sabe? E isso é maravilhoso, irmão. Quando ela consagrou a vida dela a Deus, Deus resplandeceu a sua luz ao rosto dela. E ela conquistou o rei. E aí o pedido dela ao rei foi que libertasse o seu povo. Mas ela não consagrou à toa. A partir do momento que você orou, a partir do momento que você consagrou, Deus já viu fé no seu coração. Agora a única coisa que você precisa é agir. Se você está num projeto que você precisa ainda fazer, ou se você já está num projeto que você precisa aperfeiçoar, o Senhor está mandando eu te dizer hoje: vai e diz: se eu pereci, eu pereci. Porque para Deus, irmãos, você acha que não era impossível? No meio de tantas mulheres que estavam ali também, naquela seleção de mulheres para ser, sabe, escolhidas pelo rei, não era difícil para Esther também ser a escolhida ali naquele momento? Era muito difícil. Mas houve uma consagração, houve fé, houve uma preparação, sabe, tanto espiritual quanto, sabe, física da parte de Esther. Mas a vitória de Esther não foi a parte física, foi a parte espiritual. Porque ela consagrou a presença dela diante do rei ao Senhor. E a luz do Senhor resplandeceu sobre ela. Deus era contigo ali com ela, aonde quer que ela fosse, porque ela consagrou. Então, irmãos, jamais eu vou te aconselhar a você fazer um projeto na sua vida sem consagrar a Deus, irmãos. Jamais eu vou falar para você que você vai ser bem sucedido na tua vida se você, num projeto, se você não consagrar ao Senhor. Porque Deus é quem providencia, Deus é quem sustenta, Deus é quem realiza, Deus é quem faz consumar, Deus é quem decreta. Sabe? Então, olha para você ver, Esther consagrou, Esther orou, Esther fez a parte dela e ela diz: agora eu vou. E se eu perecer, eu pereci. Então, olha para você ver. Aí quando diz lá em Deuteronômio, isso aqui mostra o quê? Coragem. Esther teve coragem para se dispor, né, nessa seleção, para chegar na presença do rei, conquistar o rei e fazer o pedido que libertasse o teu povo. Isso é coragem, irmãos. Deus não nos deu um espírito de covardia. O Senhor não nos deu um espírito de covarde. O Senhor nos deu um espírito de coragem, de pessoas corajosas. O Senhor não nos deu um espírito de covardia. Então por que você está com medo? Por que você está se acovardando nessa situação que para você está olhando as tempestades, mas não está olhando para Jesus? Que para Jesus não existe circunstâncias, né? Não existe um tempo que é melhor, um tempo que é pior para Deus, um tempo favorável ou não para Deus. Não existe, irmãos. Não existe. Então, isso era impossível para Esther entrar na presença do rei, era muito impossível. E ela ganhar essa causa era impossível. Mas por ela ter consagrado a Deus, tanto essa libertação do povo. Então, ela consagrou e ela ganhou vitória na consagração da vida dela.
quando ela orou, quando ela jejuou, quando ela colocou Deus na frente. Então, Esther teve coragem e fé para poder libertar o seu povo, sabe? E se eu perecer, eu pereci. Aí, me diz, você acha que Esther não ia ser também uma grande vitoriosa que morreu pelo seu povo? De repente, se Esther tivesse perecido, eu acredito que a história dela estaria aqui na Bíblia também. Sabe por quê? Porque talvez mostraria, com Deus a gente conta a vitória. Com Deus a gente sempre conta a vitória. Mas também seria muito linda a história de Esther se ela tivesse perecido. Porque ela lutou por uma boa causa, irmãos. Ela lutou por uma boa causa. Se ela tivesse perecido, sabe, para uma libertação do seu povo. Aqui teve a história da rainha Esther. Se tivesse perecido. Mas a fé não deixa você perecer. A certeza não deixa você perecer. A tua fé, quando você consagra algo a Deus, não perece, não venha perecer. Quando você verdadeiramente coloca fé em Deus, não perece. Não perece. Então, se Esther tivesse, como a Esther disse, se perecer, pereci. Se ela tivesse perecido, a história dele eu acredito que estaria na Bíblia, de uma grande mulher que, sabe, que lutou pelos seus, sabe, pelo seu povo e de repente ela faleceu, de repente ela morreu, mas o seu povo foi liberto. Quantos não acontece por aí, né? Guerreiros por aí, ele deu a vida, mas o povo foi liberto. Eu acredito que a história de Esther também estava até hoje na Bíblia, até hoje, estava pendurando até hoje a história de Esther. Então, se perecer, irmão, pereci. Você tem que ser uma pessoa que tenta. Você tem que ser uma pessoa que, sabe, que tem coragem de tentar fazer as coisas. Você tem que ser uma pessoa que tem coragem de tentar. Tem coragem de, sabe, de ir avante, de dar passos largos àquilo que você quer fazer. Tentar, melhorar, projetar, aperfeiçoar, começar a fazer. Você precisa ser essa pessoa que tem coragem de fazer. E contar com a presença de Deus, contar. Isso é coragem. E lá em Deuteronômio diz assim, ó: esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, pois o Senhor, o teu Deus, que vai contigo, não te deixarás e nem te desampararás. Chamou Moisés a Josué e lhe disse, diante de todos de Israel: esforça-te e anima-te, pois este povo entrará na terra que o Senhor jurou aos teus pais que lhes daria, e tu o farás herdá-la. Glória a Deus. O Senhor é quem vai diante de ti. Ele será contigo, nunca te deixará, jamais te desamparará. Não temas e nem te espantes. O Senhor manda te dizer essa palavra para o teu coração. Não te espantes, não te desanime. Então, irmãos, é isso, é coragem. É coragem, irmãos. O que você quer fazer, põe a mão na massa, faz, irmãos. Deus é contigo. Se você perecer, você pereceu. Mas a coragem, muitas das vezes quando uma pessoa perece em algo, fica ali a coragem, sabe? Mas com Deus não perece. Com Deus na frente não perece. Quando você consagra a Deus não perece. Esther não pereceu. Esther teve vitória. Esther e Mordecai foi honrado naquele palácio, porque Deus estava com eles. E essa palavra que está dizendo que Deus é contigo, para você fazer esse projeto, para você começar a fazer, para você aperfeiçoar o que você já tem. Muitas coisas precisam ser aperfeiçoadas em nós. Muitas coisas que nós já temos precisam ser aperfeiçoadas e colocar Deus na frente para que Deus venha, sabe, concluir, melhorar, aperfeiçoar isso que tem na nossa vida, seja um sonho, seja um projeto, seja o que você quer fazer, seja o que você já tem. Deus é contigo para você realizar. Então esforça e animai-vos. Quando é que Deus pede para que nós venhamos esforçar e nos animar? É quando está tudo bem? Não. É quando está tudo difícil. Ele fala, anima-te, tenha bom ânimo. Irmãos, eu acredito que a gente está sem ânimo. Quando alguém fala pra você, tenha bom ânimo, fica assim, não, é porque você não tá legal, é porque você não tá bem. Ninguém vai falar pra você, tenha bom ânimo, porque você sorrindo, cheio de alegria. Ninguém vai falar isso pra você. As pessoas vão falar, nossa, que ânimo,
né? Mas quando você tá triste, quando você tá caído, quando você tá pra baixo, quando você tá desanimado, quando você tá entristecido, quando você não acredita em mais nada, quando você já não quer projetar mais nada, quando você não quer mais nem orar para consagrar a Deus o que você quer fazer, aí você está desanimado. E aí o Senhor vem e diz: anima-te, esforça-te. Esforça. E, irmão, a Esther, ela esforçou, ela animou, ela esforçou para jejuar, ela esforçou para consagrar, ela se esforçou para se embelezar para a presença do rei. Ela se esforçou, ela se animou e Deus foi com ela. A partir do momento que você se esforçar, a partir do momento que você animar para fazer o que você tem que fazer, Deus é com você. Deus vai ser com você. Por quê? Porque a nossa força é a alegria do Senhor. E quando nós mostramos a força, nós mostramos fé. Quando nós mostramos força, nós mostramos convicção do poder de Deus em nós. Então ninguém que está caído, ninguém que está, ali caído, que Deus não possa levantar. E a pessoa, quando ela está caída, ela está sem fé, ela está sem direção. A pessoa, quando ela está caída, desanimada, ela está sem propósito de vida, ela está, desanimada. Então você não pode ser uma pessoa desanimada, você tem que ter um propósito, tem que ter um projeto, você tem que ter um alvo para ser alcançado, você tem que ter algo para ser orado, você precisa orar por algo, você precisa consagrar algo ao Senhor. Mas você não pode ficar sem fazer nada, irmão. Você não pode ficar sem orar, sem consagrar a Deus. O que é que você quer fazer na tua vida a partir de hoje, a partir de agora? O que é que você está prestes a fazer? Uma grande obra na sua vida. E obra, quando eu falo, não estou falando de casa construída, não estou falando disso, estou falando de obras, irmão. Aqui dentro de nós é uma mudança dentro de nós. É algo para fazer, uma mudança para fazer dentro de nós. Algo que você vai fazer, algo que você vai, que você vai mudar a tua vida. O que você consagre, irmão, ao Senhor. Consagra ao Senhor, seja lá o que você vai fazer. Eu não sei qual é o teu projeto, eu não sei qual é o desejo do teu coração, mas consagra ao Senhor esse desejo do teu coração, anima-te, esforça-te a realizá-lo, consagre ao Senhor e vá, e diz como Esther diz: se eu perecer, eu pereci, mas vai, mas faz, porque Deus é contigo. Aqui o Senhor acabou de dizer essa palavra poderosa para você. O Senhor acabou de dizer essa palavra poderosa para você hoje, nesta manhã, para você, se levantar no Espírito, irmão, e animar-te, anima-te, esforça-te, o Senhor te diz, para fazer o que você precisa fazer. Não importa, irmão, o que você está fazendo, não importa se você vai catar latinha na rua, anima-te nesse trabalho, esforça-te nesse trabalho, porque o Senhor, Ele pode dar, de um carrinho, um caminhão disso daí, para te abençoar. Deus multiplica. De repente você está vivendo com esse pouquinho aí, Deus multiplica, irmãos. Então a palavra é essa: anima-te, não importa o que você faz, não importa o que é o teu projeto. Aí você fala: mas meu projeto é muito pequeno, meu projeto é nada. Do nada, Deus faz crescer para muito. O pouco de Deus, irmãos, o pouco com Deus é muito. Muito mais é maior com Deus, ter pouco com Deus, do que muito sem Deus. O pouco com Deus permanece, o pouco com Deus te sustenta, o pouco com Deus nunca te falta, o pouco com Deus nunca vai deixar de estar ali com você. O pouco com Deus nunca vai te abandonar. Nunca, sempre irá suprir a sua necessidade. Mesmo que o que você faz, você recebe pouco, mas Ele nunca vai te abandonar. Você terá sempre em tuas mãos. Sempre suprirá a sua vontade. Sempre você terá para suprir a tua necessidade. Então, fica essa palavra no teu coração. Esforça-te, anima-te. O Senhor diz para você. Ele diz assim, o Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, nunca te deixará e jamais te desamparará. Ou seja, a partir do momento que você consagra algo ao Senhor, Ele está dizendo que Ele vai diante de ti. Você consagrou a Deus, irmão? O Senhor vai diante de ti para te abençoar, para abrir as portas, para poder fazer na tua vida. Você só não pode deixar de fazer. Você só não pode deixar de acreditar. Você só não pode deixar de agir, porque a tua ação gera a reação de Deus na tua vida. E o que nós ligamos na terra, irmão, é ligado nos céus. O que você tem que, às vezes,
Situações da nossa vida não acontece porque nós não ligamos na terra. Quando nós ligamos na terra, é ligado nos céus a tua vitória, a tua resposta. Então, ore ao Senhor, consagre ao Senhor tudo que você vai fazer, tudo que você quer aperfeiçoar, tudo que você quer melhorar. Ore ao Senhor, consagre ao Senhor, porque a partir do momento que você orar, que você consagrar, estará ligando na terra. E quando nós ligamos na terra, é ligado nos céus. Aí é o céu que vai pelejar, que trabalhar por você. Já não é você mais que vai trabalhar. Já é Deus que vai colocar ali providência aqui, providência ali, e sabe? E ainda que demore, você vai continuar na esperança no Senhor, com a fé. A fé e a perseverança em Deus que Ele vai fazer, que Ele vai realizar, que Ele vai, né? Que você vai, a partir do momento que você fala, eu vou projetar, eu já projetei, agora eu vou realizar, eu vou começar a fazer, eu vou começar a agir. Deus é ligado na terra, Deus liga no céu. E se você diz, irei, se eu perecer, pereci, mas Deus vê em você fé quando você vai, quando você age, você tá mostrando para Deus o que? Fé, e a fé realiza o impossível. Amém? Então fique na paz do Senhor Jesus, que a graça e a misericórdia do Senhor te alcance por onde quer que você vá, que você encontre favor do Senhor sobre a tua vida. A graça de Deus, ela nos traz favor, e tudo que nós vamos fazer, nós encontramos o favor. Amém? Que o Senhor abençoe a tua vida e fique na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.